Fala aí, galera da Literatura Irreverente, estamos de volta aqui para mais um capítulo sobre a nossa sequência de geologia e eu tenho uma pergunta para vocês. O que é que os grandes descobrimentos e as grandes navegações têm a ver com a teoria da deriva continental? Nem ideia? Bom, roda a vinheta que eu já explico para vocês. Então, a colonização das Américas foi um grande e importante evento para a elaboração dos mapas do Oceano Atlântico. Não só orientando a navegação exploratória, mas também servindo de base para que os estudiosos apontassem similaridades no traçado das linhas da costa da África e da costa da América do Sul, por exemplo. E um dos primeiros estudiosos a observar essa similaridade foi justamente o filósofo britânico Francis Bacon, ainda no ano de 1620. As observações geológicas dele foram fundamentais para a compreensão daquilo que nós denominamos deriva continental. A partir dos estudos de Francis Bacon, então, muitas ideias foram publicadas sobre a movimentação dos continentes. E quem mais se preocupou inicialmente em explicar a deriva continental foi um meteorologista e astrônomo alemão, o Dr. Alfred Wegener, que no ano de 1915 apresentou um acervo completo, demonstrando que os continentes atuais se formaram da fragmentação de um grande continente que existiu há coisa de 200 milhões de anos. E se deslocaram na superfície da Terra até alcançar as posições que ocupam hoje, né? A explicação mais simples para o conceito de Gondwana era que os continentes do hemisfério sul já estavam juntos, formando um megacontinente, e depois se separaram. Além desse ajuste da América do Sul, da América do Norte, África e Europa ao redor do Oceano Atlântico, uma outra evidência é que os fósseis da era paleozoica e do início da era mesozoica na América do Sul, na África, na Índia e na Austrália eram similares, embora atualmente, se nós levarmos em conta, esses continentes estejam separados por extensos oceanos e milhares de quilômetros um do outro. E no ano de 1937, o britânico Arthur Holmes explicou que a movimentação dos continentes é gerada a partir de correntes de convecção no interior da Terra. Essas correntes quentes sobem e rompem, então, a litosfera. Lembra no vídeo anterior nós falamos sobre a litosfera, que é a nossa camada externa, movendo aí os fragmentos do supercontinente e abrindo, então, os oceanos. Dessa forma, ficou definido que a expansão gradual da litosfera oceânica resulta da ampliação do oceano e da deriva dos continentes, ou seja, quanto mais distante um continente do outro, maior então o oceano. E então, depois de estudada a deriva continental, restava a ciência descrever a dinâmica da Terra. E foi daí que surgiram os estudos da tectônica das placas, ou seja, todas as placas, conforme mostra aqui o mapa das placas tectônicas. E quando essa separação já estava a caminho, foi justamente pela movimentação tectônica também o degelo dos glaciais entre 280 e 275 milhões de anos, o que o nível do mar subiu ainda mais, alcançando inclusive onde hoje nós temos o território do Mato Grosso, aqui no Brasil. Esses mapas que vocês podem ver aqui, eles mostram a evolução da deriva continental, inclusive com a curiosidade de mostrar aonde seria a cidade de Foz do Iguaçu. O intervalo entre 275 milhões de anos e 270 milhões de anos ainda existia gelo em pequena quantidade aqui na região. O mar experimentava mais uma subida e aconteceu o primeiro registro, então, de floresta de licófitas no litoral do corredor marinho. Essa floresta ocupava toda a borda do leste de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul e foi rapidamente soterrada em decorrência da ampliação dos deltas e do aumento do aporte de areia. Foi aí que surgiu, então,
o carvão mineral, porque vou fazer aqui uma observação para que vocês possam ter uma ideia de como se forma o carvão mineral. Você tem aqui uma grande floresta, vamos supor o Parque Nacional do Iguaçu, 185 mil hectares, e de repente ele é soterrado por areia, passa ali milhões de anos, até que aquela floresta então se transforme em carvão mineral. O desequilíbrio ambiental, ele não permitiu então a formação de uma nova floresta, e então instalou-se definitivamente um ambiente denominado por extensos depósitos de areia, que inclusive culminou com a formação do aquífero Guarani, né, de alguns dos aquíferos. E esses estágios finais de deposição de areia aceleraram o processo de soterramento da vegetação, que deu origem aos depósitos de carvão, que eu acabei de comentar. Inclusive, há mais de 100 anos, esse carvão vem sendo explorado nas minas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para fins de geração de energia elétrica. Inclusive, foi ali na cidade de Criciúma que eu fiz o meu curso técnico de mineração, porque existe ali uma faculdade voltada à mineração, engenharia de minas, técnico de mineração, geologia, etc., bastante renomada no cenário nacional, dado ao fato de que Criciúma é uma área carbonífera, com muitas minas, e, portanto, que formam profissionais que trabalham neste setor. Bem, galera, então aqui vocês vão observar esse mapa com a formação da Serra do Mar, e ela foi formada justamente a partir de movimentos tectônicos e de alteração do clima. A origem da Serra do Mar está associada à separação entre os continentes africano e sul-americano, há mais de 100 milhões de anos, quando os continentes ainda formavam a Gondwana e começaram a se separar. Assim, a Serra do Mar ela é constituída principalmente de granito, uma rocha magmática intrusiva, e gneisses também, que é uma rocha metamórfica que formam os escudos cristalinos do Brasil. A Serra do Mar ela se estende, portanto, do estado do Rio de Janeiro até o norte do estado do Rio Grande do Sul. Então, galera, e como nós iniciamos esse episódio falando sobre as grandes navegações, a colonização das Américas e tal, bora finalizar então falando um pouco sobre a exploração humana na Serra do Mar, né? Que tem um pouco a ver também com a geologia local. A primeira exploração humana na Serra do Mar se deu pelo extrativismo de madeira e pela construção de ferrovias entre os anos de 1880 e 1885, que ligavam a costa ao Planalto Superior. E foram essas ações que desmataram grande parte da Mata Atlântica na região da Serra do Mar, já que a exploração de madeira viabiliza economicamente a ferrovia. E depois de prontas as ferrovias, surgiram então dezenas de pedreiras, dezenas de mineradoras, com o intuito de explorar o granito da Serra do Mar, né? E aí isso então fomentou muito a economia da região e causou uma grande devastação ambiental também, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, e para mais informações, consulte o Google, que está repleto de informações para complementar isso que a gente acabou de discutir aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo.